corpo reage, a respiração muda, a mente dispara. E tudo isso sem nada ter acontecido de fato. Por isso digo que tem algo a ser observado na ansiedade. Ela faz a gente sofrer por coisas que ainda nem aconteceram, e mesmo assim parece real. É como se a mente estivesse tentando impedir o futuro de chegar, lutando contra algo que ainda nem existe, mas que já assusta por dentro. E o curioso é que, mesmo sendo uma criação da mente, esse medo parece totalmente real. Sim, reconhecer a confusão que a mente está sentindo como real, mesmo que não seja lógico, é o único jeito de atravessar. Porque só quando aceitamos a confusão é que conseguimos escutá-la com compaixão. E nesse ponto, ela começa a se dissolver. E é isso que mais angustia. A confusão entre o que sentimos e o que está realmente acontecendo. A ansiedade mistura tudo: passado, futuro, fantasmas, lembranças, e chama isso de agora. Sim. E quando o agora é ocupado por fantasmas, não sobra espaço para a vida. A mente transforma possibilidades em ameaças, e o momento vira uma prisão mental. Quantas vezes você já viveu imaginando que estava acontecendo algo, e no final não era nada daquilo que você estava pensando? A ansiedade não nasce do que está acontecendo. Ela nasce da tentativa de escapar do que já foi e controlar o que ainda não veio. A ansiedade não é o problema em si. É um sintoma, um alarme do inconsciente. Algo mais profundo entrou em conflito, e o ego, sem saída, transforma isso em tensão. O que chamamos de ansiedade é só o barulho do que está preso, tentando emergir. Mas quase ninguém percebe isso, porque a dor aparece disfarçada de pensamento acelerado. Isso é verdade. Em meditação, conseguimos perceber esses pensamentos acelerados e observar o turbilhão mental como uma forma de fuga. A mente corre para prever, organizar, evitar uma dor que talvez nem exista. Mas nesse esforço, ela se afasta do agora. O sujeito ansioso não sabe, mas está fugindo de algo interno, uma dor antiga, um desejo reprimido. Então, pensa demais, se antecipa demais, se cobra demais, tudo para não sentir. E quanto mais tenta escapar, mais preso fica. A mente começa a inventar monstros para justificar um medo que já estava ali. E o medo alimenta esses monstros. Quanto mais ele é ignorado, mais se espalha, até virar tensão no corpo inteiro. Mas essa tensão não é fraqueza, é um pedido, um chamado para parar e escutar com mais presença. E talvez quem está nos ouvindo agora também sinta esse estado de alerta constante, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Mas, e se isso tudo não for sobre o mundo lá fora? E se for sobre algo aí dentro, que só quer ser reconhecido? De fato, porque às vezes a ansiedade não quer explicação, ela só quer espaço. E quando a mente solta a necessidade de controle e apenas observa, o que parecia ameaça se transforma em caminho. Interessante você dizer isso. A psicanálise escuta o que o sintoma tenta esconder, não para eliminá-lo, mas para dar voz ao que nunca pôde ser dito. A meditação escuta o que surge quando tudo se acalma, e as duas chegam ao mesmo ponto. Às vezes, o que transforma não é saber a resposta, é suportar não saber. É permitir que o silêncio exista, mesmo sem significado, e ainda assim, estar ali. Porque o silêncio não é vazio. É a presença mais viva que existe, aquela que não exige entendimento nem solução. Ficar com o que é, mesmo sem respostas, é isso. Aceitar que não há caminho pronto, e ainda assim continuar. Talvez seja isso que sua ansiedade está tentando dizer. Não fuja. Fique. E veja o que nasce quando você para de se esconder de si. Lembro de um paciente. Ele precisava controlar todos os horários, todas as falas, até os próprios pensamentos. Porque qualquer deslize
parecia uma catástrofe. Era como se o mínimo imprevisto colocasse em risco sua existência. Mas com o tempo, percebemos que aquilo não era só sobre controle, era sobre medo. Um medo antigo, de quando ele foi deixado sozinho num lugar onde tudo era silêncio, e ele teve que aprender a se proteger, adivinhando o que precisava fazer. Entendo. Isso acontece porque o medo busca estrutura. E quando a mente não encontra essa estrutura do lado de fora, ela tenta criar do lado de dentro. A ansiedade nasce quando a mente tenta construir abrigo no meio da tempestade. Mas algumas tempestades não precisam ser vencidas, só observadas. Elas não vêm para nos destruir, mas para mostrar onde ainda dói. É verdade. E foi nesse ponto que ele começou a perceber o que estava acontecendo. Viver tentando prever tudo estava cobrando caro. Era como manter o corpo em alerta o tempo todo, como se qualquer imprevisto fosse um risco. Até que um dia ele se deu conta. Estava tentando manter o mar parado com as mãos. E só então, algo dentro dele começou a soltar. A paz não veio quando ele conseguiu entender tudo. Veio quando ele aceitou que não precisava ter todas as respostas, quando parou de lutar contra o imprevisível e se abriu para o silêncio. Ele me contou que foi nesse primeiro silêncio, o primeiro que ele não tentou preencher, que algo diferente aconteceu. Ali começou a escuta, não uma escuta com os ouvidos, mas com o corpo, com o tempo, com a pausa. Sem fórmulas, sem fuga. E nesse espaço, a consciência começou a respirar. Porque a consciência não entra em combate com o que é, ela escuta, ela acolhe, não precisa entender, nem corrigir, porque aquilo que dói, talvez só esteja esperando ser visto com calma. E o momento de transformação quase nunca vem da resposta. Ele surge no instante em que você para de se defender, quando deixa de negociar com o medo e, pela primeira vez, apenas se senta ao lado dele. E talvez você, que está nos ouvindo agora, esteja sentindo esse sintoma de ansiedade. Vou te contar duas coisas. A primeira, pense, será que isso é um grito silencioso para soltar um pouco e confiar? A segunda, quando, em algum momento, a ansiedade apertar o peito ou a mente começar a correr, pare. Não lute contra o que sente. Sinta o chão sob seus pés, respire devagar e diga a si mesmo com gentileza: eu não preciso resolver tudo agora. Só preciso estar aqui. Só isso. Sem pressa de entender. Sem obrigação de acertar. E eu tenho uma terceira coisa para te dizer. Se a ansiedade insistir, respire mais uma vez, com suavidade. Inspire sentindo o ar, expire sentindo o corpo soltar. E pergunte para si: o que esta sensação está tentando me contar? Sem exigir respostas. Apenas observe e escute, como quem acolhe uma criança assustada. Lembre-se, você não é a ansiedade. Você é quem pode vê-la passar, sem precisar se envolver, sem precisar fugir. E o mais importante, sem precisar ser a ansiedade. Porque você não é a sensação. Se lembre que ela vai passar. Pensar nisso é importante, porque há um momento em que a ansiedade deixa de gritar quando é vista com mais ternura. Quando ela deixa de ser tratada como inimiga e passa a ser reconhecida como um chamado. É nesse espaço que a ansiedade começa a se dissolver. Não como algo que precisa ser vencido, mas como algo que finalmente foi escutado. Às vezes me pergunto, será que a ansiedade não é também uma tentativa desesperada de continuar sendo forte? De seguir funcionando, produzindo, respondendo, como se o medo não existisse? Porque sentimos que, se pararmos, tudo desmorona. E é aí que mora o detalhe. Porque talvez o que desmorona não seja você, mas só o esforço de parecer invulnerável. A ansiedade não precisa ser combatida, ela precisa ser escutada. Na clínica, vejo isso com frequência.
O paciente tenta se explicar, justificar o que sente, dar sentido à dor, mas é só quando ele se permite não saber que algo real acontece. O sintoma continua ali, mas ele deixa de ser o inimigo, vira uma ponte, um código, um pedido. Porque no instante em que você solta a exigência de compreender, algo dentro de você respira. O corpo se solta, a mente deixa de lutar, e o agora parece menos ameaçador, como se pela primeira vez a vida dissesse: você não precisa entender agora, só precisa estar aqui. E talvez esse seja o ponto mais difícil para quem sente ansiedade. Aceitar que não há garantias, que o presente não será explicado antes de ser vivido. E mesmo assim, ficar. A mente ansiosa quer prever, mas o coração só quer poder estar. É verdade, porque a sabedoria real não grita por respostas, ela não corre atrás de certezas, ela sussurra no meio do silêncio. Você não precisa entender tudo agora, pode não saber, e ainda assim estar inteiro. Talvez o alívio não venha quando conseguimos entender tudo, mas quando deixamos de lutar contra o que sentimos. A mente quer controlar, mas o que ela mais precisa é ser escutada. Às vezes, o sofrimento insiste, só porque ainda não foi reconhecido. E quando a gente para, o agora aparece. E o agora, mesmo quando desconfortável, mesmo quando vazio, é inteiro. Ele não exige respostas. Ele só pede que a gente esteja ali, sem pressa, como quem volta para casa depois de muito tempo fora. E tem algo nisso. Pensar que a resposta mais profunda pode vir do silêncio. Não daquele que cala, mas daquele que sustenta. O silêncio que não apaga a dor, mas que nos ensina a sentar com ela. Sem fuga, sem fórmula. Porque às vezes, não entender é o primeiro passo para começar a sentir. Porque no fim, talvez a ansiedade nunca tenha sido o problema. Talvez ela seja só a forma mais humana de pedir acolhimento. Um lembrete incômodo de que há algo em nós que ainda espera por um pouco de gentileza. E quando deixamos de fugir, não encontramos a paz perfeita. Encontramos algo mais real, um chão, onde finalmente podemos parar de correr. Talvez seja isso que a ansiedade sempre quis, que você escutasse,